Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o Wittgenstein, a linguística e a filosofia, do módulo 38. Wittgenstein nasceu em uma família de judeus austríacos na cidade de Viena. Seu pai foi um grande industrial, dono de indústrias siderúrgicas. Ele inclusive fez parte da Revolução Industrial de onde eles moravam. Wittgenstein e o irmão dele, Paul, lutaram contra os russos durante a Primeira Guerra Mundial. O irmão do Wittgenstein perdeu o braço direito e o Wittgenstein ficou fortemente traumatizado com os horrores da guerra. Por isso ele era extremamente ranzinza e saía das conversas de forma abrupta. Ele ficou bem traumatizado por conta disso. A família de Wittgenstein foi perseguida pelos nazistas e sua fortuna foi toda confiscada pelos nazistas. Inclusive o filósofo, ele já tinha desistido da fortuna dele, da herança dele, em favor dos irmãos mais novos. Quando aconteceu isso, ele morava na Inglaterra e na época ele trabalhava como enfermeiro. Para que nós possamos entender o trabalho do Wittgenstein, nós precisamos entender o trabalho do Gottlob Frege e do Bernard Russell. O Gottlob Frege foi um filósofo que viveu no século XIX. Foi o primeiro filósofo a desenvolver a ideia da necessidade do estudo da linguagem dentro da filosofia, visto que a atividade filosófica não poderia admitir ambiguidades acerca do pensamento do mundo. Então, nesse caso, a filosofia ela entrava como uma necessidade, principalmente a filosofia linguística. Já o filósofo Russell defendeu a análise lógica, voltando-se para a filosofia da linguagem. Foi quem mais influenciou os pensamentos de Wittgenstein. O estudo analítico da linguagem permitia sair da superfície, às vezes ambígua e contraditória das expressões, para atingir o corpo, a construção lógica e complexa da linguagem, que permitia ao homem atingir também a complexa realidade do mundo. O Tratado Lógicos Filosóficos foi a primeira obra publicada em vida pelo autor, e seu primeiro trabalho. Também vai ter outros, né? A gente vai estudar daqui a pouquinho. Em síntese, ele propunha que a linguagem era apenas um signo e que essa pretende configurar a realidade. E aí vem em encontro com a ideia de Merleau-Ponty, que a gente estudou no vídeo anterior, que vem a ideia do significado e o significante, a ideia de emissor e de receptor. Wittgenstein havia se afastado das questões filosóficas e do mundo acadêmico após a publicação do Tratados, né, que é o seu segundo livro agora que a gente está falando, Investigações Filosóficas. Ele achou que o livro dele já estava todo resolvido, já estava todo prontinho. Só que o que aconteceu? Vários pensadores, vários autores começaram a criticar esse trabalho dele. Então ele voltou e refez esse trabalho. E com isso deu até mais certo, porque foi um dos livros, na época, mais lidos na Áustria. Nesse segundo trabalho também, a linguagem funciona como uma praxis, como uma praxis em uso, o que diminui a importância do significado das palavras e valoriza as suas funções na prática. Por exemplo, quando eu estou conversando e as pessoas podem me ver, eu demonstro as minhas emoções, eu gesticulo, eu faço gestos, meu corpo fala. Então, isso que ele fala também no livro. Para o filósofo, analisar o significado das palavras consiste em colocá-las no contexto dos jogos, da linguagem em que são empregadas, compreendendo as regras estabelecidas no interior desse jogo, as quais determinam as funções variáveis das palavras no seu uso. Então, nesse sentido, ele vai falar, por exemplo, de um advogado numa audiência usando seus jargões.
dos médicos operando, falando, né, usando as expressões daqueles médicos, os bancários. Cada uma classe, cada uma dessas pessoas, elas têm as suas próprias palavras. E em cada palavra, naquele contexto, elas são entendidas. E ele demonstra como essa representação ela é feita. É isso que o filósofo fala no livro. Neste contexto, o Wittgenstein ele utiliza a metáfora do jogo de xadrez. O jogo de xadrez, nessa metáfora, representa os jogos linguísticos. Cada peça tem sua função. O peão não pode se mexer como cavalo. O cavalo também não pode se mexer como bispo ou como a torre. Mas todos são importantes. Todos têm algo específico deles. Eles são inerentes. Eles são próprios. O Wittgenstein também trabalha a ideia de perplexidade, onde ele chama de enfeitiçamento da linguagem. Como a linguagem apresenta limitações, surgem perplexidades, que são os enfeitiçamentos elaborados em questões filosóficas. A filosofia poderia ter valor não para o descobrimento de algumas verdades escondidas, mas para a realização de uma luta permanente contra o enfeitiçamento da linguagem. Então, por exemplo, o que ele propõe é igual nessa figura. Alguns de vocês podem estar vendo um pato, outros podem estar vendo uma lebre, né? Vai depender da visão de cada um. No capítulo 11 das Investigações Filosóficas, ele faz uma análise da palavra ver. Num sentido, significa exatidão, no outro sentido, já significa aproximação. Dentro desse contexto, prevalece a filosofia da ideia, a filosofia de perplexidade, devido ao enfeitiçamento da linguagem. Vai ser a percepção de cada um. Módulo 38. Wittgenstein, Linguística e Filosofia. Página 242. Número 1. Sobre o Wittgenstein e sua filosofia, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. É considerado o iniciador da corrente filosófica conhecida como filosofia analítica, que tem como interesse a investigação acerca das formas e dos modos de funcionamento da linguagem. O Wittgenstein, ele inaugura o estudo da linguagem no sentido de que ela tem a função de figurar a realidade. Ela está presente em seus estudos como uma teoria pictória do significado, que há na investigação de suas formas e do modo de funcionamento. Por isso que é a letra C. Número 2. Leia o trecho a seguir e explique o papel da filosofia para o Wittgenstein. A linguagem disfarça o pensamento, a tal ponto que da forma exterior da roupagem não é possível inferir a forma do pensamento subjacente, já que a forma exterior da roupagem não foi feita para revelar a forma do corpo, mas como uma finalidade inteiramente diferente. A maioria das proposições e questões encontradas em obras filosóficas não são falsas, mas contrassensos. Consequentemente, não podemos dar qualquer resposta a questões do tipo, mas apenas mostrar seu caráter de contrassenso. A maioria das proposições e questões dos filósofos surgem de nosso fracasso em compreender a lógica da nossa linguagem. Bom, a filosofia é uma atividade de elucidação lógica dos pensamentos, cuja tarefa é realizar uma análise da linguagem que revele sua verdadeira forma e sua relação com os fatos do mundo. Dessa forma, a filosofia deve elucidar suas proposições filosóficas. Número 3. No Tratados Lógico-Filosóficos, Wittgenstein trata, dentre outros assuntos, a relação entre o mundo e a linguagem. Assinale a alternativa que revele essa relação. A alternativa correta é a letra D. Posso descrever o mundo dentro dos limites da minha linguagem, e esta, por sua vez, é limitada pelo mundo. A obra de Wittgenstein foi um empenho filosófico no sentido de elucidar certas questões acerca do conhecimento do mundo que colocava em evidência a importância da linguagem. Ao mesmo tempo em que poderia espalhar o mundo, figurando
trazia em sua estrutura determinadas limitações ao acesso à realidade. Por isso que é a letra D. Não se esqueçam de fazer as atividades desse módulo, as atividades propostas, que vão da página 244 e é da atividade 6 até a atividade 16. Postem essas atividades o mais rápido possível antes da prova, para que seu ponto ainda vá nesse bimestre.